Tutu. O tutu é um monstro que faz parte do folclore brasileiro e é muito mencionado em canções de ninar cantadas para fazer crianças dormirem. Ele é associado com o bicho-papão e sua lenda sofre variações regionais, por isso ele é conhecido por diferentes nomes ao redor do Brasil, como tutu marambaia, tutu zabelê, entre outros. Quem é o tutu? É um monstro presente no folclore brasileiro que é muito mencionado em cantigas de ninar, o intuito de fazer com que essas crianças durmam. Não existem muitos detalhes sobre o tutu na cultura popular, sendo ele definido como um monstro negro sem características físicas definidas. Na prática, o tutu é entendido como um bicho-papão, um monstro que devora as crianças que não dormem na hora certa. O tutu é um de uma série de lendas usadas para amedrontar as crianças e forçá-las a dormir, sendo essa uma prática muito comum na cultura europeia e que foi trazida para o Brasil durante a colonização. Apesar disso, o tutu é uma lenda que também sofreu influência da cultura africana, uma vez que o nome desse monstro se originou de uma palavra oriunda do quimbundo, um idioma que é falado em parte do território de Angola. A palavra em questão é kitutu, cujo significado é ogro ou papão. Características da lenda do tutu. Como qualquer lenda presente no folclore brasileiro, sofre variações de acordo com a região do país em que se apresenta. Assim, ela pode ter algumas características distintas dependendo do lugar do Brasil em que estivermos. Uma primeira variação da lenda fala que tutu, além de ser um monstro, tem como característica grande força e fama de brigão. Outro aspecto em que podemos identificar as variações que a lenda sofre no Brasil é a forma pelo qual ela é conhecida. O tutu pode ser chamado de diferentes nomes em nosso país, como tutu zambê, tutu cambê, tutu marambaia, tutu do mato, etc. Outra variação é encontrada na Bahia, estado em que a fama da força de tutu fez com que ele fosse relacionado com o animal, o porco do mato. Segundo a explicação do antropólogo e folclorista Luiz de Câmara Cascudo, essa associação pode ter relação com a forma pela qual esse animal é conhecido nesse estado. Caititu. Assim, a palavra caititu confundiu-se com tutu. No caso de tutu zambê, o nome pode ter uma variação de zumbi, palavra do idioma quimbundo, para fantasma. Especulam-se ainda que esse nome de tutu pode variar de zambeta, que significa torto, e acampê, que significa degolado. Nesse último caso, haveria uma fusão de um idioma oriundo da África com tupi. Levando em consideração esses casos, tutu poderia então ser um monstro com uma perna só ou então sem cabeça. Já tutu marambaia se apresenta com uma fusão proveniente de expressão do nhengatu e do quimbundu. Nesse último caso, a palavra faz associação do tutu com tudo o que é ruim e mau. Nas canções de ninar, como citado, a lenda de tutu se relaciona com as canções para assombrar as crianças. Elas eram cantadas para que as crianças fossem dormir. Nelas, o objetivo é fazer com que as crianças durmam por meio de ameaças de monstros que podem devorá-las. Caso elas não durmam, essa prática não existia. Essa prática não existia entre os indígenas e foi introduzida no Brasil por meio da influência da cultura europeia. Os indígenas cantavam canções desejando que os animais emprestassem o seu sono para as crianças. Uma dessas canções de ninar aterrorizantes foi apresentada por Luiz Câmara Cascudo.